Olá, tudo bem, pessoal? Mais um podcast da Parada Ambiental, mais um Parada Cast, diretamente dos estúdios do Quarto Poder Podcast. Hoje nós temos uma convidada incrível, daqui a pouco vamos falar um pouco dela, do trabalho dela, né? Nossa amiga pessoal. E Felipe, boa noite, como você está? Boa noite, Tom. Boa noite, minha amiga Mayara. Boa noite, bom dia e boa tarde para você que está nos acompanhando ao vivo e vai estar acompanhando a gente daqui a um tempo. Bem, a gente está bem, graças a Deus, vindo de uma semana bastante diferente, cheia de surpresas e de muito trabalho também. Diz aí pra gente, então, como é que foram as nossas ações nessa semana que se passou? Então, semana passada foi uma semana um pouco atípica, né? Teve muito trabalho, mas ao mesmo tempo não teve tanto trabalho assim como nas semanas anteriores do mês de junho. Teve trabalho, mas não foi trabalhoso. É mais ou menos isso, né? E eu queria que o Eduardo colocasse umas fotos aí de uma palestra que estava tendo. Nós fomos convidados pela empresa chamada DD&L Associados, que é uma empresa de advocacia aqui de Manaus. Pediram para nós fazermos uma palestra, né, na última segunda-feira. E fui lá fazer uma palestra. Foi bem interessante porque só era eu de homem e só mulheres, né? Então tive que usar algumas coisas diferentes do que eu estou acostumado a falar, né? Sempre tem muito homem, sempre tem muita mulher também. E como o público foi diferente, eu tive que mudar certas coisas dentro do que era proposto inicialmente. E foi incrível, né? Teve uma roda de conversa bem legal. As mulheres querendo saber mais, isso, aquilo, outro. Teve uma delas, foi engraçado que eu falei que ali no Igarapé da Avenida Brasil, lá tem vida, lá tem animais, tem jacaré, tem cobra, tem iguana. Ela falou, meu Deus, tem jacaré? Eu falei, tem. Um dia desse, quando eu passei por lá, eu vi um. Ela, meu Deus, eu vou evitar de passar por lá. Porque... Meu Deus do céu. Evite, então, quando tiver com muita chuva, minha senhora. Aí a senhora vai ver. Quando dá aquelas chuvas, né, que transborda, aí coitado, né? Mas aí a pessoa falando, olha, eu moro num condomínio tal, né, quero levar parada ambiental para lá, para vocês fazerem o trabalho de vocês, né, quero que vocês voltem aqui. Então foi bem legal, né? Eu creio que essa semana ainda vai ter mais uma palestra em algum lugar que eu não estou lembrado ainda, mas... junho, né, como o mês do meio ambiente, foi bem legal em relação a palestras, em relação a eventos. Fomos convidados, né? Ano passado não teve tanto convite assim, mas esse ano já tivemos um reconhecimento a mais, isso é uma vitória para a Parada Ambiental, né? Tem outras fotos dessa palestra aí. Foi o que nós coletamos, né? Além da palestra, nós fizemos a campanha lá, né, que foi de segunda até sexta-feira. Acho que nós coletamos por volta de 300 quilos aí, eletrônicos, papéis e algumas outras coisas aí, alguns outros resíduos diferentes, né? Plástico também, ferro, né? Então foi bem legal e quero agradecer a DD&L Associados pelo convite, com certeza vamos voltar mais vezes. E tem um vídeo aí das nossas ações, eu acho que são 59 segundos, Eduardo. Mostrar aqui como foi a nossa jornada na semana passada. E soltar a agenda dessa semana. Pode colocar aí. É muito importante salientar aqui que na semana passada nós fizemos um frete ambiental, né? Uma parceira nossa, uma amiga nossa que nós já ajudamos no passado, pediu para irmos no condomínio dela para retirar algumas coisas e pegamos muitos papéis mesmo e alguns eletrônicos. E no sábado nós fizemos uma ação muito legal que foi lá na Casa Vida, né, onde é um instituto que trabalha com crianças que têm HIV, né, tanto crianças como os adolescentes. E nós coletamos roupas, coletamos muitos livros lá para as crianças lerem,
coletamos muitos eletrônicos, então foi bem legal. Acho que a gente coletou ali por volta de 100 a 150 quilos, né? E foi incrível, né? E é um lugar muito especial. Você que está acompanhando a gente aí, você pode fazer doações para Casa Vida, que qualquer tipo de doações lá, entra no Instagram, Casa Vida, né? VHIDA, você vai poder acompanhar os trabalhos deles e ver como é sensacional lá. Nesse mês de junho nós estamos ajudando a Casa Vida, repassando doações de roupas, brinquedos, calçados, livros, né? E até dia 30, até a próxima segunda-feira, nós vamos estar ajudando a Casa Vida. E se você quiser indicar alguém para quem a gente possa repassar essas doações, só mandar mensagem no nosso Instagram, né? @Parada Ambiental, falar assim, vocês poderiam ajudar tal instituição, essa outra, né? Dar essa sugestão aí que nós vamos analisar tudo e até final do ano nós podemos beneficiar essa instituição. Se tiver o contato, beleza? É importante passar também, contato, né? Não só a sugestão do nome, mas o contato também. É muito importante. Então, aí, semana passada nós fizemos 3 ações. Essa semana nós vamos fazer somente 2, mas nós vamos fazer em locais expressivos. Desde hoje de manhã até amanhã nós estamos no Condomínio Mundi, né, que é o maior condomínio em número de apartamentos que nós vamos, né? Ela tem mais de 800 apartamentos. E quinta, sexta e sábado nós estaremos no condomínio Efigênio Salles, né? Que é o grande. É bom que condomínio. Já dá para fazer aquela correria da última vez, né? Não. Só faz atravessar a pista de um lado para o outro. Só uma vez né? na vida que a gente erra assim. E nós vamos estar fazendo esses condomínios, né? Até final da semana nós vamos alcançar as 180 ações, né, da Parada Ambiental, né? E creio que daqui para a semana que vem nós vamos alcançar 50 toneladas de resíduos que nós coletamos e destinamos de maneira correta aí. Perfeito. Que não vão, essas 50 toneladas não vão para as ruas, não vão para os igarapés, não vão para os rios, a gente está fazendo a nossa parte aí. Então, Parada Ambiental, siga a gente aí e vamos que vamos. Falar da agenda da semana, né? A gente tem 24 e 25 no Mundi, 26, 27 e 28 lá no Efigênio Salles. Junto com o festival que vai acontecer aqui na Amazônia. Isso. Nós só não vamos a Parintins porque a gente vai estar fazendo A gente vai estar trabalhando. A gente vai estar fazendo essa ação. Porque se não fosse por isso, certeza que a gente estaria lá torcendo para o garantido. Eu sou garantido também, mas eu gosto do caprichoso. Eu gosto dos dois, porque o garantido não existe sem o caprichoso e o caprichoso não existe sem o garantido. Cara, na minha opinião, como nós temos idade próxima, nós três, quando nós éramos crianças nos anos 90, tinha aqueles showmícios, né? Showmício, era muito bom. E chegava lá, o pessoal dançava, cantava boi, e eu não sabia a diferença de garantido e caprichoso. Então passei a gostar dos dois, né? Eu sou um pouquinho mais garantido por causa do Flamengo, né? Mas eu gosto muito do caprichoso também. Eu gosto muito dos dois, inclusive eu canto história dos dois, visto. A minha cor favorita é azul. A minha também. A cor do meu time do coração, que é o Mustangs, meu time de futebol americano, é azul e branco, mas eu sou garantido. Vai entender, né? Vai entender. Vamos chamar? Vamos chamar. Então nós vamos iniciar o nosso papo com ela, Maiara Alves, 32 anos. Não parece, 32 anos, flamenguista, também torcedora do Garantido. Atenção aos meninos de plantão aí, solteira. Não é isso? Pode falar, né? Solteira, sem filhos. Sem filhos, cheia de vida. Vamos lá, jovem periférica, nossa amiga lá da Zona Leste, lá do Jorge, Texas, Amazônia, da indígena, ela que é da etnia Mura. Ela também é ativista socioambiental, climática e tem uma atuação assim num campo bem extenso. Ela é educadora ambiental, pesquisadora, artista, então tudo que envolve uma atividade que ela possa estar inserida, com certeza ela vai desenvolver algum papel ali dentro. Ela é multifunção. E se ela não sabe fazer, ela aprende. Isso. E se ela não aprende, inventa. Maiara, bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada. Saudações amazônicas, né? Boa noite, Tom, Felipe, e a todos que estão neste momento conosco aqui, nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. E é isso, vamos conversar, né? Falar sobre um pouco da minha vida, um pouco da Amazônia, da nossa cultura, um pouco do ativismo, e estou aqui. Então, hoje estou aberta para
falar, né? Eu só tô agora um pouco receoso, né? O que vai vir de perguntas aí? Vai vir coisa Mas boa, fiquem à vontade, né? Parece Porque que hoje eu estou... Parece que ela tá de frente com o Danilo Gentili. É quase igual. Mas eu estou aberta Só que para diferente. falar. O que quiserem saber, estou aberta. Mas eu conheci a Mayara num evento lá, no Espaço do Conhecimento Sustentável. Cara, é engraçado que quase tudo que a gente fala tem Espaço do Conhecimento Sustentável, tem o seu Gilberto no meio, né? Então, é bem legal. Teve um evento lá, quero que possa falar um pouquinho mais deles. Vieram umas meninas de São Paulo, né? Da instituição, qual é o nome da instituição? É a Sea Sharp Brasil. Eles têm uma campanha chamada Campanha Ondas Limpas, eles também têm a campanha, né, do Boto da Amazônia, inclusive este ano teve a 6ª edição da expedição. Então, hoje eu sou a facilitadora do núcleo, né, da Sea Sharp aqui no Amazonas, e a gente vai realizando mutirões de limpeza, né, não só aquele momento de limpeza, mas também para falar, né, de um tema bem complexo aqui no nosso estado do Amazonas, que é a questão do lixo, né, descarte incorreto. Então foi lá que eu conheci o Tom, né, com o momento de café da manhã, momento de muita troca, de brinde. Não, tem que ter comida no meio, porque se não tiver comida, a gente não trabalha. Então foi uma manhã muito, assim, de conhecer novas pessoas, de muita troca. Não só de conhecimento científico, mas também de conhecimento ancestral, né? Então foi uma parceria que eu fiz com o seu Gilberto, né? Com o movimento Todos pelo Garapé do Gigante, justamente com o espaço, né, do sustentável. Então foi lá que eu conheci o Tom, teve a presença de 2 pesquisadoras da organização, uma mora em Manicoré, né? Hoje ela está aqui no Amapá, ela se apaixonou pela nossa terra e não quer mais sair daqui, né? Comeu um jaraquizinho, cara. Aí é que tá, ela tomou foi o açaí porque ela é vegana, né? E vegano não come peixe. Então, a gente muda às vezes o ditado para quem é vegano, né? Tomou açaí, não sai mais daqui. Pronto, perfeito. Né? A outra era uma jovem nômade, né? Que veio para uma expedição também, já ligado à saúde nas comunidades. Então, assim, foi uma troca muito bacana. Então, nós fizemos uma limpeza na área do espaço conhecimento sustentável, pegamos plástico duro, plástico mole, pegamos ferro, pegamos todo tipo de resíduos que tinha ali naquela área, ali numa área, no raio, eu acho que de 20 metros ou 50 metros, eu não lembro agora, e coletamos acho que uns 200 quilos ali, né, numa manhã ali de um sábado, né, então foi bem interessante conhecer a Mayara lá, e conheci outro instituto, né, que é os Pastores do Oceano, Pastores do Mar, né, que significa em inglês, né, os Shepherds. A Sharp, traduzindo para o português, é Guardiões do Mar. Guardiões do Mar. Mas pode também ser pastores, né? Pastores do rio, do mar. Né? Então, nós nos conhecemos lá e temos a nossa amizade desde então. E tenho acompanhado a Mayara nas redes sociais, a luta dela, né? As guerras que ela passa, que ela tá aqui, tá ali. Cada foto que ela posta no Instagram dela que fala, mano, essa daí gosta mesmo do que faz e vamos trazer ela para o Parada Cast, que ela tem muita história para contar. Falando do espaço do conhecimento sustentável, sábado eu fui buscar meu pai no trabalho e eu achei muito interessante porque eu quis mostrar, minha mãe estava no carro também, mãe, é aqui. E foi muito interessante porque a gente chegou e ali não é só um espaço onde se vai tirar uma foto, onde se vai se fazer um vídeo, é um espaço que realmente está sendo habitado. Sim. É um espaço onde as pessoas vão para ler. A equipe que estava lá era uma equipe de rua que estava trabalhando, acho, vendendo chips ou vendendo internet, e aí eles pararam para almoçar, mas eu pude perceber que eles, depois de almoçar, deixaram a quentinha ali de lado e estavam lendo. Então, é uma coisa interessante, porque é funcional. Diz pra gente aí, Mayara, como é que começou, o que marcou assim, como é que foi o pontapé inicial, o que te levou a estar nessa batalha? Será que foi a toada Lamento das Raças? Quantos anos tu tinha? Qual foi a situação? Será que foi essa toada do Garantido? Só não lembro o ano. 96. 96, né? Mas o primeiro CD que eu ouvi foi do Caprichoso, tá? Perfeito. Depois que veio o Garantido. Olha, a minha caminhada no ativismo, eu sempre falo que foi uma missão, para mim uma missão, é um chamado. Para mim não é brincadeira, ativismo para mim não é brincadeira, eu vejo como algo sério. Então, assim, eu comecei meu ativismo criança, né? Eu nasci em Manaus, mas eu fui criada em Presidente Figueiredo, terra das cachoeiras, e a minha família é uma das fundadoras da cidade. Então, com a separação dos meus pais, ficou decidido que eu seria criada pelos anciãos mais velhos da família, né? Por ter mais experiência e tal. Então, assim, fui levada para lá com 4 anos.
E assim, eu, Maiara, cresci naquela cidade, né? Entre cachoeiras, entre floresta, né? Entre pessoas, pedra, fui crescendo. E os meus professores eram professores de Parintins, Maués, né? Então, assim, eles começaram, ali, os meus estudos, eles começaram a falar do meio ambiente, a falar de Amazônia, dos povos originários. Então, ali, eu sou uma pessoa muito, assim, meio inquieta, eu não paro nem um minuto. Então, muitas das vezes, os professores compartilhavam seus conhecimentos. Então, o que eu fazia? Eu saía da sala e eu ia embora para outras salas. De vez em quando, tinha um professor atrás de mim dentro da escola. Então, o que eu fazia? Eu pegava ali o cesto de lixo e eu batia em porta de sala de aula das escolas e pedia licença, entrava e fazia todos se levantar e já fazia a limpeza das salas. Isso com qual idade? Olha, eu deveria estar com uns 7 anos. Já era inquieta. Isso, já era inquieta, né? Então, assim, aí os professores deixavam eu ficar à vontade, né? Meus professores ficavam sorrindo, né? E eles diziam, ó, vamos tirar o lixo do chão, tira o papel. E eu ia me embora. Então, assim, eu fui crescendo, me envolvendo cada vez mais sobre né? E despertando cada vez mais curiosidade, fazia muitas perguntas aos meus professores, né? Sobre o meio ambiente e principalmente sobre a Amazônia. Me despertava muito, cada vez mais curiosidade, eu queria mais e mais e mais. Sabe aquela coisa assim de sede? Quanto mais você toma água, mais você quer ali, né, beber aquela água. E para mim era dessa... Né? Exatamente. Então, para mim, quanto mais os professores compartilhavam, mais eu queria aquele conhecimento, né? Então, com o tempo eu fui crescendo... E eu passei a me envolver, né, nos eventos das minhas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio. E foi quando eu, Maiara, decidi. Eu vou continuar os meus estudos, mas na área ambiental. Né? E a minha avó, né, tias, na época, não, você tem que ir para a área da saúde, né, você vai se dar muito bem. Só que eu ficava, mas eu dentro de um hospital? Não. Agora na mata, não, eu já ficava tranquila. Eu ia embora para as cachoeiras, levava outros jovens comigo. E eu falava assim de Amazônia, de meio ambiente, que eles ficavam me olhando assim, mas tu tá bem? Né? Porque eu começava a falar, né, sobre a questão da água, sobre a questão do desmatamento. E na época não se falava a palavra desmatamento, né? Sobre os povos originários. Então, com o tempo, terminei meu ensino médio, até que eu entrei no IFAM para estudar o técnico de recursos pesqueiros. E foi ali que realmente, né, eu ouvia pela primeira vez a palavra ativista. Eu fiquei ativista, né? Foi quando eu comecei a ter acesso à internet, ainda não tinha essa questão de internet, e ali me aprofundei cada vez mais, né, com outras pessoas que já tinham experiência esse curso técnico pesqueiro lá em Isso, em Presidente Figueiredo, no porque aqui em Manaus não tem algo parecido, acho que não. Não, só em Presidente Figueiredo. Então, aí eu comecei a ter contato com outras pessoas que já havia muito tempo da pesquisa, viajando, falando sobre a Amazônia, lançando livros, artigos. Então, ali veio uma segunda fase na minha vida, né, de amadurecimento, de aprendizados. E até que, um belo dia, eu vi que nos espaços eu já falava sobre o meio ambiente, mas quando eu comecei a ter acesso às redes sociais, que na época era o Facebook, né, então eu fiquei, não, é uma oportunidade de aqui eu já... né, procurar conversar com outras pessoas, e eu trouxe, na época, uma manifestação, e essa manifestação, querendo ou não, ela mudou um pouco a história da minha vida, né, eu saí depois de Presidente Figueiredo, estou aqui em Manaus, mas, assim, que foi uma mudança que veio, assim, sabe, para mim como, sabe, tá na hora de você ir para outros lugares, sabe, de crescer, né? De crescer, de sair daqui, né. Mas, assim, saí, mas sabendo que ali tinha jovens com um grande potencial e que poderia continuar ali no município a fazer aquele movimento de mudança, de transformação. Então, foi aí que começou realmente a minha caminhada dentro das escolas. Por isso que sempre, quando eu vou dar palestra, eu falo muito sobre a valorização dos professores nas escolas, porque foi dentro da escola que começou, né, o meu ativismo. Foi ali que eu comecei a adquirir todo o conhecimento sobre a Amazônia, né, entre outros biomas. E houve um incentivo. O papel do professor é fundamental. Exatamente. Porque você não foi podada, você foi incentivada. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Tom? Sim. E eu sempre estou pontuando, o tema que a gente vai trabalhar, a educação, ela acaba desenvolvendo um papel fundamental. Isso é interessantíssimo, porque tudo vai passar pela educação, tudo passa pela mão do professor. Isso.
Então foi aí que começou a minha caminhada, estou aí hoje, não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei, né, de continuar, não só a falar, mas também de trabalhar em defesa da Amazônia, de falar pelo Cerrado, pelo Pampa, né, que é um bioma super esquecido, pelos oceanos. Então, assim, foi aí que começou, né, as pessoas acham que eu caí de paraquedas no ativismo, né, e começou agora, não, né, comecei lá com criança, né? Então, hoje a gente tem esse acesso às redes sociais, né? Então, assim, muitas coisas não tem como postar, mas quem que conviveu comigo, né? Que pessoas que eu sei que ainda moram em Presidente de Figueiredo sabe como era a minha fala, como era o meu trabalho ali. Então, assim, para mim, redes sociais é importante, mas isso não pode invalidar a minha história, né? Essa experiência que tu já tem, o que ela trouxe, assim, eu posso dizer, trouxe de fato, desse olhar voltado para a Amazônia, para o Amazônida, porque eu tava dando uma olhada aqui, tu já foi não sei se tu já foi presidente do Fórum da Juventude Amazônica, né? Sim. Amazônida, e aí isso te levou a falar em vários estados do Brasil, inclusive no México. Sim. Conta aí pra gente. Em 2023 foi criado, né, o Fórum de Juventudes Amazônida, inclusive foi um fórum que aconteceu por 3 dias, que foi até no evento da Gloco, e ali tivemos a presença de 1.000 jovens do Amazonas, Pará, Tocantins, Roraima, Rondônia, e construímos uma carta, né? E esta carta, inclusive, ela foi lida no 3º e último dia do evento da Gloco. Então, assim, o que é essa Gloco? A Gloco é um evento, né? Que é um evento feito por pessoas que vêm do Sul e Sudeste, que envolve cultura, meio ambiente, que envolve música. Na verdade, eu vejo a Gloco como um festival, né? Onde valoriza os artistas da região da Amazônia, os palestrantes, enfim, pesquisadores. Então, este evento ele iniciou em 2023. Né? Então, foi em 2023 que eu recebi um convite do Rejuve, que é um movimento do Rio de Janeiro. E o que eu achei bonito desse grupo de jovem, que quando eles me procuraram, eles falaram assim, Mai, queremos também fazer um fórum de juventudes aí no Amazonas. E eu não estava sabendo do evento da Gloco, do festival, né? E eles fizeram uma reunião comigo e falaram, estaremos aí no Amazonas, mas nós não vamos para ensinar vocês sobre a Amazônia, porque vocês aqui vivem no território e conhecem a realidade de vocês. Você já tem um conhecimento da Amazônia. Nós vamos somente compartilhar a nossa metodologia, o nosso trabalho, e assim vocês vão estar iniciando aí este processo da construção da carta e do fórum. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, porque foi a primeira vez que eu vi, né, um grupo de jovens que estavam vindo de outra região do Brasil, e eles estavam vindo para a nossa região, tendo um respeito por nós ser amazônida. Né? Ainda há pouco eu até falei para o Tom, às vezes as pessoas elas vêm de fora, Felipe, achando que vai vir aqui nos ensinar. É isso que eu já ia comentar. Elas têm que tirar isso da mente dela. A gente não precisa de ONG para nos ensinar sobre preservação e conservação da Amazônia. Nós somos daqui. Nós conhecemos a realidade do nosso bioma. Ninguém precisa ensinar a gente a cuidar da nossa casa. Exatamente. Então foi esse o pensamento do Rejuve, né, desse grupo de jovens. Eles chegaram aqui e eles ficaram impactados em ver como era a juventude do Amazonas, de outros jovens da região norte. Né? Então, ali que foi criada a carta, inclusive eu cheguei até a enviar para você ainda há pouco, Tom, a foto aqui eu estou ao lado do vereador Rodrigo Guedes, porque ele foi o único parlamentar que recebeu e quis receber, né, para ler a Carta das Juventudes Amazônidas. A foto dela com o Eduardo Guedes. E teve parlamentar que Rodrigo se recusou. Guedes. Rodrigo Guedes, Eduardo Guedes. Ela tá profetizando o Eduardo, vereador. Olha aí, ó. Então, ele foi o único parlamentar que recebeu com muito carinho, com muito respeito, a Carta das Juventudes Amazônicas, né? E essa carta não é só da juventude do Amazonas, é da juventude da Amazônia, né? Que também as pessoas às vezes acham que o norte só é o Amazonas e o Pará, e não é. Sim. Né? Então, assim, o fórum, ele retoma com muita potência, com muito também cuidado, com muito respeito. Então, entregar esta carta ao vereador Rodrigo Guedes, para mim, foi de muita emoção, né? E já estou em reunião de diálogo, né, com a minha vice-coordenadora, que é a Kelly Leal, que também é conselheira nacional de juventude do Conjuve, né? E que está comigo também nesta caminhada da construção do fórum, para que cada vez mais
possamos chegar a outros jovens, né? Não só da capital, mas também do interior, porque a gente não pode esquecer dos nossos que vivem em municípios e comunidade. Então, E esse trabalho do interior, eu penso, né, eu posso perceber que ele tem um papel fundamental, porque a juventude do interior muitas vezes não tem pouco ou quase nenhum acesso à internet. Então, quando chega um debate desse, sendo encabeçado por um outro jovem, ele também pode perceber que ele pode ser protagonista ali na cidade dele, independente do assunto, se for meio ambiente, se for educação, seja qual for. E isso é bom que já impulsiona a pessoa a melhorar, a se interessar, a pesquisar, a participar. É fundamental, é realmente importante a gente levar isso aí para o interior. E quando você vai para o interior, Felipe, e que você começa também a compartilhar isso, ano passado, estive muito entre Anori, Jutaí e Coari. Então, assim, nos primeiros dias que eu cheguei na cidade, as pessoas me olhavam assim, eu já falava logo, olha, eu sou daqui, viu? Então eu quero aquele peixe assado. Eu já chegava assim, sabe, quebrando aquele gelo. Então ali eu começava já a conversar com os jovens, né? No interior eu fiz palestra, eu fiz mutirão de limpeza, e assim, sempre compartilhando e muitas coisas, assim, eles ficavam, nossa, eu não sabia que em Manaus, por exemplo, tem a parada ambiental, né? Tem a virada sustentável, né? Eu chegava no interior com bota, com adesivo, com um monte de outros materiais, camisa, caneta, né? Tudo sustentável, eles ficavam olhando, né? Então, assim, o ativismo não é também só falar, também é você ter ações. E o ativismo mudou muito a minha vida. E quem convive comigo sabe, eu sempre estou andando com uma garrafa, com um copo, com uma Ecoberg, porque não adianta eu dar palestra sobre resíduos se eu estou com um copo descartável. Se eu estou andando com uma sacola de plástico que depois vai ser jogado ali, numa rua, num rio. Então, assim, as pessoas elas vão também te observar. Elas vão olhar assim, olha, não é só a fala, né? Também tem as ações, né? Então, assim, o município que mais eu tive, assim, todo um cuidado especial para falar foi Jutaí. Porque ali, para mim, foi um choque de realidade. Você entra numa cidade que ali tem um garimpo. É uma cidade fantasma. Eu, por um momento, achei que eu estava numa cidade fantasma, abandonada. Uma juventude muito bonita, inteligente, mas a maioria deles não estava nos estudos, em envolvimento com o tráfico e com a prostituição. É a realidade que eles tinham. A realidade. Né? Tudo muito caro, cidade pequena. E eu fiquei, não acredito. Jutaí é depois de Itafé, né? É depois de Itafé. Antes de Fonte Boa ou depois de Fonte Boa? Não lembro agora. Vem Fonte Boa e daí vem Jutaí. Ah, tá. Isso. Então, assim, quando eu recebi ali o convite para estar em Jutaí, eu fiquei, olha, eu comecei a pensar, né? Eu vou ter que ter todo um cuidado no que eu vou falar em Jutaí, porque é a terra do garimpo. Então, qualquer coisa ali, eu não estava sozinha. Eu, quando estou sozinha, eu me boto no risco. Mas eu não estava sozinha, tinha outros companheiros comigo. Então, assim, entrei nas escolas e comecei a dar palestra. Você via no olhar dos jovens ali, meninas bonitas, já grávidas, sabe, perguntando como é que eu posso me envolver na política, como é que eu posso levantar a minha voz, como é que eu posso mudar a minha realidade, a realidade do meu município, como é que eu posso falar da minha cultura, como é que eu posso lutar pelo igarapé, sabe, e eu ali dispensei cadeira, sabe, eu fui com amor, fui com meu conhecimento, sabe, ali para acolher, porque aquela juventude já vive numa situação, sabe, vulnerável, e você ainda vai com falas pesadas. Sim. Então, assim, eu sempre busco muito também ter até, como posso dizer, um cuidado no meu tom de voz, no que eu vou falar, se a minha fala está sendo diversa, inclusive se a pessoa está se sentindo ali acolhida, né? E foram 3 dias ali que o máximo que eu pude conversar com jovens, o que tinha ali na esquina, numa escola, né? E era período de eleições, né? Com comícios e tal. Eu dei o meu melhor. Ela chegou numa cidade bem atípica, vamos dizer assim, já no período
que realmente me chamou a atenção, Felipe, eu vou falar. Fala. Pode falar. Quando eu cheguei na cidade, né, o grupo que nos fez o convite, que foi o projeto Iguarajutas, né, estava ali no porto nos esperando. E era foguete, era barulho. Eu falei, rapaz, estamos chegando em época de festa? Aí eu perguntei da presidente do projeto. Ela, mãe, tu te arruma porque vai ter um comício. Eu, olha, rapaz, eu vou voltar aos tempos, né, do interior, né? Aquela carreata de carro, de moto, aquela bagunça e tal. Quando eu chego no ginásio, eu fiquei assim, sabe, parada, tentando entender por 10 minutos. Ver ali o atual prefeito, que era o prefeito da cidade, levantando as mãos da amante. A esposa em casa, né? A esposa em casa e tocando louvor. Né? Colocaram 2 louvores lá. E alguns vão entender onde eu quero chegar com essa minha fala, porque naquele momento que eu entrei ali, eu vi que, antes de eu chegar em Jutaí, eu fiz uma pesquisa sobre Jutaí. Né? E quando você entra na cidade, você vê uma grande presença de jovens. Então, o que aqueles jovens eles olham ali para Jutaí? Uma cidade pequena, realmente parece uma cidade fantasma abandonada, não tem prosperidade. Ali os jovens, eles abandonam os estudos, né? As pessoas vivem ali, sabe, por viver, como se só tivesse aquilo dali. Sem propósito. Sem propósito. Um dia após do outro. Exatamente. Sabe, não acha que vai morrer ali, que não tem mais nada fora de Jutaí. E que aquela política é a melhor que tem para eles. E que eles não podem nem dizer um A contra, porque pode ser prejudicado. De que forma? Às vezes tem um familiar trabalhando numa secretaria, numa prefeitura, em algum órgão, sabe? Então, assim, me chamou muito a atenção na questão quando se fala sobre, né, a família, né, sobre cuidar de uma cidade, de cuidar de pessoas. E eu vi uma cidade abandonada. Pessoas ali sem perspectiva de futuro nenhum, achando que aquilo ali era o melhor, e não era. Então, assim, eu entrei num choque de ver, sabe, aqueles jovens ali, porque eu vim, sabe, de Presidente Figueiredo, eu vim desse interior. Então, eu sei como é que é, sabe, você crescer numa família que sempre se envolveu com política, sempre falou de política. Então, assim, eu vou olhar para aquele jovem e ver que eles não têm perspectiva nenhuma de futuro, que para eles ali, aquilo dali já basta, é o futuro deles, sabe? É um pouco triste, é um choque de realidade. E antes de eu encaminhar a pergunta, queria só destacar um comentário aqui que a gente teve já no YouTube, do Cláudio Mário. Forte abraço, meu amigo. Ele está dizendo que é um tema de suma importância e está parabenizando pela abordagem de um tema muito nobre. Levando nessa linha, como é que foi a tua abordagem com a juventude e como é que eles receberam as tuas informações, o que tu foi levar ali para eles de conhecimento, para compartilhar nessa experiência aí, que já chegou levando um choque, né? Sim, já entrei na cidade tomando aquele choque. Então tu foi cheio de energia para cima deles. Como é que foi essa abordagem? Olha, antes de iniciar essa palestra, de ter esse diálogo não só com a juventude, mas também com outras pessoas. Tu lembra o tema? Eu falei sobre meio ambiente, falei sobre política, né? Falei também da importância da educação. Da importância da educação. Também falei um pouco de saúde. Perfeito. Né? Eu conversei na época com a presidente do projeto, né? Que inclusive é a Alana Juliana, do projeto Iguarajutas. E comigo estava a doutora Fran Félix, né? Que é uma pesquisadora. Já é uma senhora de 65 anos, né? Conversei com elas duas e falei, olha, eu cheguei aqui, como você falou, com muita energia, tenho muito para compartilhar, mas eu também tenho que observar e saber de vocês como é que eu posso abordar certos temas, certos assuntos aqui, e como é que eles vão me receber, porque querendo ou não, eu sou de Manaus, né? Então eu sou uma pessoa que saiu de Manaus, de barco, quase 3, 4 dias de barco, para chegar ali. Então eu tenho que... eu fiz uma pesquisa pela internet, fiz sobre, né, o município de Jutaí, mas eu queria também a fala de uma pessoa local, de como é que eu poderia abordar, como eu poderia entrar com respeito, com conhecimento,
e tendo esse diálogo ali. Então, assim, elas me deram muito conselho. Eu não falei sobre o garimpo. Eu tirei na hora da lista. Não falei sobre o garimpo. Fui levada até as escolas. Isso seria um tema espinhoso demais para tratar ali. Isso, né? Bem perigoso. Então, o que eu fiz? Tinha um nosso colega, o André Cavalcante, que é um grande artista. Ele levou sua exposição de foto. Então, eu fiquei, olha, coloco primeiro o André. Enquanto o André vai conversando, eu vou observando, que eu sou muito de observar, né? Então, eu vou observar aqui os olhares, se vão fazer perguntas, né? Se a nossa presença está sendo uma presença agradável ou não, e aí eu entro para falar. E foi o que eu fiz. Né? O André falou, mostrou suas fotos, eles ali já fazendo pergunta, levantando a mão, e foi quando já a presidente olhou para mim, agora é contigo. Deram o microfone, então pronto, é aquela coisa, me dê comida, mesmo me dê confiança. Então eu já comecei a primeiro a falar de meio ambiente, depois já puxei para política, né, já fui emendando com a educação, a saúde, quando eu pensei que não, já estava quase 2 horas palestrando, sem tomar água, e sabe, já tudo... É importante beber água. Isso, é importante. O prefeito já devia ter falado assim, tá bom, minha filha, toma água aqui, já chega. Não, a voz vai embora. Quando eu olhei ao meu redor, já estavam os professores ali, tudo em pé, me olhando, e eu compartilhando, falando, abre aqui o mapa aqui, ó, e eu falando de mudanças climáticas, né, como eles poderiam se levantar como jovens de potência, contei um pouco da minha história. Então, assim, foi isso que ocorreu ali em Jutaí. Não só em Jutaí, onde eu chego, primeiro eu observo, né, procuro conversar com as pessoas para conhecer. Né? Isso aí, tu já foi em quantos municípios do Amazonas fazer esse tipo de trabalho? Foi quase em todos já? Quase todos não, né? Mas é meu sonho. Mas já fui em uns bons municípios. Acho que Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo tá no meio, né? Jutaí, Coari, Anori. Ainda inclui as comunidades, né? Ali da zona rural que fazem parte do município. Né? Passei por Codajás, passei também pelo Beruri também. Já contei 10 aqui, ela tá falando, eu tô contando. Fora as cidades metropolitanas aqui, né? Nessas tuas visitas, tu teve essa experiência no México? Sim. Conta pra gente aí. Olha, o México, ele foi pra mim muito especial, até hoje ele é. Foi na cidade do México que tu foi? Sim, no México. Eu era do projeto Banana Terra, que era um projeto do Greenpeace e da Anistia Internacional, para falar de meio ambiente e direitos humanos. Já 2 temas bem fortes, né? Sim. Porque quase não se fala sobre direitos humanos. Então, assim, eu passei no processo seletivo, passei por uma formação em Belém, com 28 jovens, só da região norte, era uma etapa, né? Por cada região. Só que eu fui não só eu, mas tinha mais 2 colegas, dos 28 jovens, né? Era eu, o Alan, e a outra moça, não me recordo o nome, nós fomos os jovens que mais se engajou, que realmente mais trabalhou em projetos, né? Dentro das escolas, nas comunidades indígenas. E até que um dia veio o convite para mim para estar no México. Era eu e uma outra jovem, né, da região norte, a outra jovem era de Tocantins. E era um encontro dos ativistas, era o evento Coletiva, né, uma parceria da Anistia Internacional com a organização Cidadania Inteligente. E seria um encontro dos jovens ativistas só da América Latina. Então, assim, eles tiraram meu passaporte, compraram minha passagem, alimentação, tudo. Deram mesmo assistência, sabe? Me preparei, eu falei, olha, o que eu vou falar, Mai? Fique tranquilo, você vai falar sobre a Amazônia, né, sobre o seu trabalho. Então, assim, quando eu cheguei no México, eu já senti aquela energia, né, aquela alegria, outros jovens, né? E ali realmente passei a falar de Amazônia. E eles ficavam assim, sabe, cada vez mais me fazendo perguntas, eu ali compartilhando, né, como era a questão da economia, do meio ambiente, do social, né, como era ser uma mulher indígena aqui no Amazonas, né, na Amazônia por geral. Então, assim, tive um pouco de dificuldade, porque eu cheguei com um espanhol lá meio estranho, né? Achando que tava abafando no espanhol. E quando eu chego no México, algumas palavras tinham outro significado, mas que são assim... as pegadinhas que a gente cai, pelo amor de Deus. Exatamente. A gente é acostumado a assistir Chaves, né? A gente acha assim... Exatamente. Mas o bom é que eu sou autodidata. Então, assim, mais uma vez, né? Eu ficava prestando atenção das pessoas conversando, então eu já pegava. Ali eu começava a conversar.
Por isso que é bom ser o último, né? Mas foi um encontro, assim, sabe? Por mais que foi emocionante estar ali, Felipe e Tom, para falar de Amazônia, sobre os povos originários aqui do nosso Brasil, mas, assim, eu consegui com algumas pessoas identificar que a luta delas lá no território, né, no Paraguai, na Argentina, no Chile, Peru, tinha algumas também questões que eram ligadas, sabe, aqui na Amazônia, que é a questão da mineração, do garimpo, invasão de terra, Tráfico. sabe, seus povos sendo arrancados à força ali na violência do seu território, querendo ou não, mexe muito, né, com o território, com aqueles povos, e assim, era um momento de troca, mas era também um momento, assim, sabe, de você se emocionar, de você chorar, né? E eu lembro, né, desse encontro que tivemos a fala da nossa querida, que hoje não está mais aqui, infelizmente, a Covid, né? Ela contra a Covid acabou, se foi, que foi a Fátima Barros, uma grande mulher quilombola do Maranhão. Então, assim, quando ela sentou para falar do nosso Brasil, assim, de forma geral, foi um momento, assim, sabe, que as pessoas se levantaram para aplaudir. Porque muito se fala, o Brasil é o país do carnaval, do futebol, das mulheres bonitas e tal, das novelas, mas não sabe que de norte a sul a gente tem lutado todos os dias para manter o Brasil de pé. Isso. E eu não falo só na questão do meio ambiente, tá? Eu falo também na questão política. É a maior batalha que a gente tem. Isso, também na cultura, né? Porque eu sempre falo que o Brasil é muito diverso culturalmente, né? E isso na questão da gastronomia, linguística também, né? Porque muitas das vezes as pessoas também têm um preconceito. E um exemplo disso foi a Isabelle no BBB. O que as pessoas falavam, né? Sobre a forma dela falar, humano, telese, égua, mas é a nossa linguística. Mas eu não gosto, mas você tem que respeitar. Perfeito. Não é questão de gostar, é questão de respeitar. Então, assim, as pessoas mostram uma imagem do Brasil lá fora de tudo perfeito, tudo bonito, mas não é dessa forma. Para quem realmente está todos os dias lutando no território, não. Então, a gente teve esse momento, sabe, de troca, realmente de saber, né, de mostrar a realidade de um país e principalmente da Amazônia. Né? Cercado por rios e floresta, mas que tem um povo que está todo dia sendo resistência. E ser resistência dói. Ele cansa. A gente também fica, sabe, querendo buscar força. Porque as pessoas acham que a gente como posso dizer, a gente é robô, a gente tá ali. Só que não. Então não é fácil. A dona. Tem mais 2 comentários aqui. A dona Fátima. Um beijo para a senhora, dona Fátima. Ela está gostando muito da nossa abordagem. Uau! E eu queria saber, nessa tua trajetória, a gente já falou muito sobre... É importante mostrar aqui para a câmera que a nossa pena aí, ela é sintética, né? Isso. Foi uma pergunta. Isso que eu ia perguntar. Fala um pouco aí do teu estilo. Aí tu tem as penas, tem o bracelete, tem o cordãozinho e tem uma tatuagem bem legal. Tem um anel ainda, né? Fala um pouquinho aí. Já emenda 2 coisas, só te interrompendo, já emenda 2 coisas. Tu fala disso daí. Eu queria que tu pudesse dizer pra gente também, tu falou sobre essas experiências que tu teve e sobre levar o conhecimento, sobre compartilhar. Sim. Mas tu tem alguma coisa que aconteceu e que aquilo ali marcou na tua vida, que de repente te fez chorar, ou que te fez voltar para casa e ficar pensando 2, 3 dias e, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar aquilo, ou por que aquilo aconteceu, como isso pode mudar como eu posso fazer uma transformação nisso para melhorar a vida daquele povo, daquelas pessoas. Mas fala do teu estilo e fala disso aí pra gente. Uma pergunta bem interessante, né? Tom já olhou para mim. Então vamos lá. Bom, gente, eu sou artesã, né? Como também o Felipe já falou que também sou indígena. Então, assim, eu tô com uma pulseira feita de açaí, tá? Eu tenho uma tatuagem que é o boto. Eu tava olhando pra essa cara Moby Dick. Não, é um boto, controverso. Tá aqui o boto, viu? Eu sou apaixonada pelo boto. Capitão Ahab. Isso, tá aqui o boto, ele tá aqui tatuado aqui na minha pele. Minha mãe não gosta de boto, tá? E tá tudo tem bem. História, então, aí. Então, quando ela olha, ela já fala, arranca isso daí. Vai sair o rosa ou o tucuxi? Pode ser os dois, tucuxi ou rosa. Mas eu gosto mais do rosinha porque ele é bem brincalhão. O tucuxi, ele é mais um cantinho dele, né? Então, assim, hoje eu tô aqui com também um anel feito de caroço de Tucumã, tá? Tá aqui o anel, ó, feito do caroço de Tucumã.
Aqui já é uma guia, né? Uma guia de proteção. Né? Eu sempre estou ganhando uma guia de proteção das minhas lideranças. E aqui está o meu brinco feito de penas, tá, gente? Isso aqui não foi feito por mim, ele foi feito por uma liderança indígena, né? Na Associação Cocama. Foi, se não me falha a memória, ano passado. E ele não é de pena de nenhum pássaro, tá? Ele é sintético. Ele é sintético, tá bom? Então, e quando usam penas naturais, qual é o detalhe? Ah, sim, né? Muitos ainda têm aquela coisa, os indígenas, né? Principalmente as mulheres, arrancam as penas aí dos pássaros, né? Mas não é desta forma, gente, né? Os nossos pássaros, eles trocam de pena, cai naturalmente, então ali a gente vai juntar e vai trabalhar e fazer os brincos, cocar, vai fazer, né, um colar, uma guia, tá bom? Esse é o trabalho. E sobre a pergunta, vamos né? lá. Olha, respira Felipe, fundo. Respirar. Felipe, sim, como eu falei, né? O ativismo, eu hoje estou escrevendo um livro para falar sobre ativismo. Inclusive, semana passada, eu fiquei bem ali concentrada em escrever cada página e eu comecei muito a chorar. Né? Porque, como eu falei, eu comecei criança no meu ativismo. E eu comecei a ter contato com as organizações, com o movimento, com outras pessoas. E assim, quando você está nesses espaços, muitos vêm até você com muito respeito, quer conhecer mais, ainda mais sobre a Amazônia, né? Nós sobre os povos originários. Mas também tem as pessoas que às vezes vêm com seu preconceito, com suas falas muito pesadas de xenofobia. E uma delas, né, acho que de todas, uma delas foi quando uma vez eu ouvi de uma pessoa que é presidente de uma organização internacional, falou assim, que não ia jamais contratar ninguém da região norte para trabalho de pesquisa ou qualquer trabalho da organização, porque não tinha ninguém preparado e capacitado. Aquilo me doeu. E realmente, né, quando essa organização entra em campo aqui na Amazônia, só traz pessoas de fora. E quando quer trazer uma pessoa do norte para trabalhar, tem que servir a eles. Ah, não. Então, assim, eu este ano estou mais quieta. Né? Foi uma decisão minha tirar um período para descansar, principalmente, né, no corpo, no mental, no espiritual, porque eu já estava cansada de bater de frente com essas pessoas. Né, de falar, parece que não se fala que o povo daqui é preguiçoso, né? Como eles falam, e hoje eu vou falar, gente. Tô nem aí, tá? O microfone tá aberto, pode Exatamente, eles falam que os nossos povos daqui do norte são preguiçosos, não gostam de trabalhar, que o povo daqui não estuda. Eles acham que aqui as pessoas só comem peixe e passam o dia todo deitado, que não trabalha, que não estuda, que não tem pesquisador, que não tem professor, que não tem poeta, que não tem escritor. Sabe, eles acham que nós aqui somos pessoas selvagens. Um monte de novela na Globo aí, com um monte de coisa escrita por poeta amazonense aqui, escritores amazonenses. Atores também, né? Atores amazonenses. Inclusive, o Carnaval de Rio e São Paulo tem os nossos artistas de Parintins. Com certeza. Né? E deu um salto de qualidade tremendo quando eles começaram a levar os artistas, né? Exatamente. Então, assim, estar nessas organizações e o tempo todo estar... Eu não gosto de corrigir ninguém, mas quando eu vejo... Eu sei muito bem quando uma pessoa não tem o conhecimento do que vai falar e quando ela vem com a sua fala de preconceito. Então, assim, hoje eu consigo, sabe, ali prestar bem atenção, ali no seu tom de voz, na fisionomia, no olhar, no que ela lança ali nas suas palavras, através da sua boca. Eu já sei, isso aqui, ela tem conhecimento, mas ela quer me atacar por ser uma mulher amazônica. Não, isso aqui realmente a pessoa ela não sabe, então eu vou entrar para compartilhar. Então, assim, dói em ver que as organizações, elas querem contratar as pessoas de fora para falar de Amazônia, sendo que nós estamos aqui. E eu sempre falo, para falar de Amazônia tem que ter amazônida. Pode trazer uma pessoa de fora, tá tudo bem. Eu sempre falo que de norte a sul nós temos que estar realmente se unidos. Porque nós somos uma nação, um país. Mas a partir do momento que tem pessoas que vêm de fora nos desprezando, querendo nos humilhar com palavras e atitudes, não dá para ficar calado. Sim. E eu, pelo menos, eu me levanto na hora. Eu não aceito que você fale mal do meu território, do meu povo. Você não mora aqui, você não vive aqui. Porque é muito fácil as pessoas virem de fora, ganhar dinheiro em cima do nosso território, falar de Amazônia, ocupar espaço que muitas das vezes é para ser você, é para ser o Tom.
Mas elas estão ali no paletó, aí a né? chapa esquenta. Exatamente, ali com a sua jaqueta, achando que conhece a Amazônia, mas não conhece. Não conhece. Não vive a Amazônia. A pessoa, para vir para cá, ela tem que viver, ela tem que conhecer. Ela tem que saber como é que é estar aqui. Os nossos desafios, as nossas lutas diárias. Né? Então, assim, eu falo para muitos. Às vezes fico chateada. Eu também posso falar de Amazônia. Pode. Mas não exclua nossas vozes e nossos corpos desses espaços. Nos respeite. Não diminua, né? Quem está tentando fazer algum tipo de trabalho aqui. Exatamente. Dizendo que o teu é melhor que o meu. Nós temos aqui a nossa Universidade Federal. Não fale de mim sem mim, né? Exatamente. A gente sempre fala nada sobre nós sem nós. Nós temos nosso Teatro Amazônia, nós temos a UEA, nós temos a UFAM, nós temos o INPA, que é um grande instituto de pesquisa, né? E nós temos diversos movimentos ambientais aqui no Amazonas. Inclusive, no meu livro, eu até coloquei sábado uma parte na escrita, assim, que quem realmente luta pela Amazônia são os movimentos locais. Certeza. Sim. Não é essas pessoas que vêm de fora com suas campanhas. Não estou generalizando também, porque tem organizações sérias, com trabalho sério, com pessoas maravilhosas, né, com muito conhecimento, mas também existe pessoas, organizações que realmente vêm para cá só para ganhar dinheiro. Não que está preocupado com o nosso território, com nossos povos. E que muitas das vezes altera dados. E que isso também é perigoso, viu? Isso é muito perigoso, principalmente para quem trabalha na pesquisa. Então, assim, já chorei bastante, viu? Já tive crise de depressão, já tive ansiedade. Burnout. Inclusive, eu contraí a diabetes por conta dessas situações. De Sério? dormir mal, de se alimentar mal, porque eu trabalhava demais. Né? Cheguei a dormir 4 horas por dia. Era o tempo todo no telefone, no notebook, fazendo reuniões, trabalhando, entregando. Enquanto por trás, né, meus coordenadores, meus chefes estavam tudo em Brasília, nas redes sociais, mostrando, tá aqui o trabalho que eu estou fazendo na Amazônia. E eu aqui no café, né, sem comer, ali entregando relatório, entregando foto, qual é o dado, articulando, mobilizando. Sendo explorado, né, na verdade. Exatamente, sendo explorada. Até que num dia eu comecei a ver que o meu corpo estava reagindo de uma forma diferente. Aí eu não tive o que fazer, né? Já, com a vida já louca. Comecei a me entupir de medicamentos. Mas fiz uma consulta. Nessa consulta, a médica olhou: você tá bem? Eu não sei como é que tu tá viva. Meu Deus. E eu, não, doutora, eu tô ótima. E ainda falando pra doutora, agiliza porque eu tenho uma reunião. Sabe? E ela pegou e falou: você tá diabética, ou você se cuida, ou você vai descer a cova. Se tu desce a cova hoje, amanhã tem outro no teu lugar. Exatamente. Até que um colega meu, né, um grande ativista, Denis Ferreira, do Maranhão, ele morou 1 ano aqui, ele falou: Maiara, ativista também dorme. Ele também come, ele vive. Olha a tua vida como é que tá. E ele falou isso mesmo. Você morrer hoje, ninguém vai te visitar lá no teu túmulo. E o movimento não para, né? O movimento não para. Tu quer abraçar o mundo e realmente eu tava naquela coisa. Eu quero salvar, eu quero ajudar, eu quero fazer. E detalhe, eu estando doente, Felipe, eu não estava cuidando de pessoas que estavam tendo a crise de ansiedade. Olha, eu ouvi uma matéria tal que diz que o planeta vai acabar tal ano. Não vai mais aguentar 50 anos. E agora, como é que tá a nossa luta? E eu ficava: meu Deus, e agora? O que eu vou falar? O planeta não vai acabar, calma. Então, existe uma esperança, tem que seja uma gota. Então, assim, ativismo também é cuidar de vida, mas também é cuidar de você mesmo. Então, eu tive que, esse ano, eu até falei pro Tom, tô mais quieta, não tô saindo de casa, né? Tô mais, assim, deitada, só estudando, assistindo um documentário, assistindo filme, estando mais com a minha família. Esse teu projeto do livro é um dos que tu tem para esse ano. Tu tem mais algum projeto, algum foco para esse ano, fora os fóruns que tu vai estar participando, né? Vem aí a COP30, fala aí pra gente. Olha, como eu falei, né? Tô escrevendo livro, mas também tô escrevendo roteiro para um documentário, também para um filme. Perfeito. Né? E eu pretendo realizar o 2º Fórum de Juventudes Amazônica em Belém do Pará. Seria em Roraima, mas ao conversar, né, com a minha companheira Kelly, também de fazer certas avaliações, tal, por estratégia, a gente pretende levar o fórum, né, para Belém do Pará.
também vai ser o período da COP, né? Vai ter a cúpula dos povos, também vai ser a marcha pelo clima. Então, nós estamos nesse momento de articulação, de planejamento. Vai aproveitar a estrutura, as pessoas exatamente. Né? Então, assim, todo esse momento tem muito trabalho até o final. Tem muito trabalho. Já descansou demais. Isso, exatamente. E ainda está no meu coração, mas eu também estou avaliando se eu tenho um sonho há 5 anos de abrir uma ONG, abrir uma organização. Mas, assim, eu preciso pensar muito para ter as pessoas certas do meu lado. Porque quando eu sou muito, assim, sabe, eu sou muito de pensar. Eu não gosto de uma atitude assim, eu quero isso aqui, eu vou logo meter a cara. Não, eu gosto de sentar. Vou planejar. De planejar, sabe, pesquisar bem, saber quem são as pessoas que vão estar comigo. Quem trabalha comigo diz que eu sou chata, e realmente. Eu separo muito a amizade do trabalho. Quando eu entro numa missão, eu dou o meu melhor. E quem trabalha comigo sabe muito bem, eu sou exigente, eu cobro mesmo, dou o meu melhor, né? Então, assim, como eu já falei, né? Porque para mim é um chamado, é uma missão. Então eu tenho que entrar, sabe, para fazer um bom trabalho e para dar um bom resultado. Porque muitas das vezes você sai daquele território, mas o trabalho que você desenvolveu vai ficar ali. Então ele vai crescer, ele vai se expandir. Né? E foi assim que aconteceu em Presidente Figueiredo. Eu saí de Presidente Figueiredo, Felipe Tom, mas lá ficou um grupo de jovens que hoje está envolvido na secretaria, na Câmara Municipal, outros jovens que foram para a cultura, que foram para outros setores, estão aí, sabe, fazendo um brilhante trabalho. Então, é sobre isso. Aonde colocar a planta dos teus pés é saber que você vai fazer a diferença, que realmente você vai impactar, que realmente você vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E esse que é o verdadeiro ativismo, não aquele levanta a faixa, respeite a Amazônia. Palestrinha, como estava falando. Palestrinha, né? Uma foto. Isso, aí quando aí dobra o cartaz, né? A faixa, respeite a Amazônia, mas não contrata ninguém da Amazônia, né? Vem com falas preconceituosas. E aí? Não adianta, é ativismo hipócrita. E eu me preocupo com essa geração. A gente está caminhando já por fim. Tem algumas imagens, vídeos que a Mayara mandou. Vou colocar aí para aparecer aqui, senão ela manda não vai aparecer. Esse foi o último... Pode falar? Pode. Esse foi o último dia no município de Coari. Eu fiquei 1 mês em Coari, tá? Com uma equipe da Sea Sherper, né? Ali tem o Tom, ali tem a Gisele. O Tom ele é TI, a Gisele é da comunicação e educação. Tinha a Simone, que a organização ela é vegana, né? Uhum. Ali que fazia pratos deliciosos. E eu... Detalhe, a organização é vegana. O Tom ia voltar magrinho se fosse trabalhar com vocês. Então, a gente fez esse trabalho de pesquisa em Coari, né? Sobre os botos e os peixe-boi. Aqui já foi em Anori, tá? Sabe o que é interessante desse vídeo aqui? Uhum. Nesse dia, era uma sexta-feira, eu adiantei o dia... Qual é aquele movimento, Tom, de limpeza de setembro? Setembro? Que é uma limpeza. Ambiental? Não é remada ambiental. É o Dia Mundial de Limpeza. E foi numa sexta-feira. Eu estava com infecção intestinal. Eu não tinha comido nada durante a noite toda, passando mal. E de manhã eu fui fazer um mutirão de limpeza com 49 alunos. Pressão baixou, olha eu pálida no vídeo, toda descabelada. Aí eu fui para uma outra escola porque estava tendo um evento sobre o meio ambiente. Isso na época da seca? Isso, na época da seca. Inclusive, eu estava indo para a comunidade, se não me falha a memória, Nova Esperança. Se não me falha a memória, tá? Que são algumas comunidades. E eu estava indo entregar almanaque, né? Que foi os almanaques que... o almanaque fala sobre a campanha Ondas Limpas, sobre o projeto de gestão de resíduos. E eu estava com a secretária e o subsecretário de educação. E mesmo passando mal, comi só uma maçã e fui-me embora. Aí já é a estrada, ó, a única estrada que ligava lá do... Isso é história, né? Isso, do porto até a cidade. Isso aqui é um grande amigo, né? Ele que andava comigo para cima e para baixo, eu de máscara, tá? De máscara. Tu falou sobre a questão respiratória também, né? Exatamente, né? Também estava com gripe. Tudo que ela vai fazer, febre, ela está sendo testada, né? Isso.
E ali eu estava com uma bolsa, já pesando 80 quilos, já estava com uma outra bolsa e na frente dele tinha mais outra bolsa. Eu estava indo já num sábado para Coari, já para iniciar, E né? tu tá gravando? Tá... Aí, era eu mesma gravando. Era eu mesma gravando, Só no malabarismo. já para Coari, porque já ia iniciar o emergencial, né? Emergencial do Boto e do Peixe Boi em Coari. E eu tinha que chegar primeiro antes da presidente da organização, né? Que no dia seguinte eu iria receber ela. E nesse dia até sofri um acidente no porto, a costela fraturou, quase quebrei a perna, mas cheguei em Coari, então eu penso que eu fui pro hospital, me levaram depois que eu já tava sem respirar, tá? Olha aí. Eu fui. Pensei que ele ia Eu fui dizer, andar. cheguei inteira, não. Já chegou quebrado. Aqui foi no IFAM, né? No Infam Aí da foi onde? no IFAM do município de Coari. Ah, de Coari mesmo. E aí eu fiz uma sala temática sobre os oceanos no evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eles iam falar, o tema do ano passado foi sobre biomas, mas sempre tem o bioma marinho, né? O biomas oceanos. Então eu fiz ali interliguei a Amazônia com os oceanos. Então assim, foi o momento que eu coloquei ali uma exposição, né, sobre a questão do lixo que cai nos nossos rios, porque o que cai nos nossos rios acaba, querendo ou não, chegando nos oceanos. Chega. Falei um pouco sobre os corais da Amazônia, coloquei um pouco da história do capitão Paul Watson, né, que é o fundador da Sea Sharper. E Ele ali já tem foi um liberto, óculos. Já tá preso ele? Não, já foi liberto, Já já foi solto, né? Então, assim, aí era um momento que eu estava tendo essa troca aí com os alunos de diversas escolas do município. E esse momento aí? Conta aí. Esse é recente, né? Aqui foi a caravana de juventude em comemoração aos 20 anos de políticas públicas do estado do Amazonas. Então, isso a nossa querida Helena, Trazer pessoa ela aqui, maravilhosa. gente Tá aqui o boa. Matheus Amazônia, né? E o vereador Rodrigo Guedes foi que realizou essa audiência pública. Também teve um momento pela manhã de encontro da juventude na Câmara Municipal, passamos o dia todinho aí, né? Também tivemos aí o nosso querido vereador José Ricardo. E sabe o que mais me chamou a atenção nessa foto, que eu quis mostrar aqui? Que independente de religião e política, todos nós estávamos ali para falar sobre o futuro da juventude da Amazônia. Tu lembra? Então foi um momento assim de muito respeito. Ela tirou foto assim, tipo o Ronaldinho, né, olhando pro... É um momento ativista séria. As organizações que estavam envolvidas? Sim, o Conjuve Manaus, Conjuve Nacional, o Fórum de Juventude. Nós tivemos também os movimentos estudantis. Disso que eu ia falar, porque dessa época aí a gente Nós lembra fomos bastante, foi do movimento estudantil. há 15 anos atrás. 20. Então, Eu assim, comecei, eu 15, né? Eu 15. eu comecei um pouco antes. Comecei 20 anos. Então a gente participou do início desse movimento de caravana Sim. da juventude. Pô, Sim. só o nome. O Rodrigo foi presidente do DCE da UFAM, a época que eu fui o Olha. presidente da comissão eleitoral, quando ele ganhou em 2008. Então, assim, é uma trajetória que se mistura lá atrás e Isso. cada um seguir um rumo, mas tá sempre interligado. Isso é muito bacana. Isso, então assim, a gente queria muito nesse dia também ter tido a presença, né, de liderança dos municípios, mas não foi possível, né, por questão mesmo financeira. Mas assim, conseguimos, né, trazer também jovens de Manacapuru, teve também, acho que mais 2 municípios que não me recordo nesse momento, mas assim, foi um encontro de muito respeito, de muito diálogo, de muita troca. Muita partilha, né? E, exatamente, foi o dia todo. Então, assim, a pessoa até falaram, mas tu conseguiu unir a esquerda e a direita? Eu falei, não, mas pra nós não tem É essa, isso que eu tava não. olhando aqui. Tudo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado, né? Nessa missão não tem direita, não tem esquerda. Não tem lado. Sim. Né? Não tem Sim, lado, não tem né? lado. Todo mundo... Ou todo mundo ajuda ou todo mundo morre. Isso. Né? O negócio é esse, né? Se Isso. todo mundo pensar nisso, a gente chegar longe. E como que tá sendo para ti hoje, tu como uma ativista climática, como que tu tá vendo hoje Manaus, o Amazonas, a Amazônia legal, essa mudança de clima, né? Nós vamos chegar daqui a alguns meses, vai chegar período de fumaça, aquela Sim. fumaça louca. Não sei se tu já viu quando tu viajou para o sul, como que é a realidade lá, como que tá para ti toda essa história aí
do clima hoje aqui na Amazônia Legal? Tom, para mim está sendo um momento de preocupação mesmo. Eu estive numa audiência pública sobre o Código Ambiental, né, aqui do município de Manaus, e inclusive fiz as minhas contribuições numa fala, então também fiz também pelo site, e eu vejo não só pelo Amazonas, mas de forma da região norte, né, Amazônia, eu vejo que as pessoas estão levando a brincadeira a questão das mudanças climáticas. São muitos movimentos, são muitos eventos, é muito falar, mas poucas ações. Pouco fazer, né? Pouco fazer. E a mudança tem que começar na política. Tem que começar na política. Porque é de dentro de um parlamento que vem os projetos de leis, principalmente projetos de leis ambientais. Isso aí a gente sabe para porque... beneficiar empresas internacionais, eu não vou dizer brasileiras, mas internacionais. Isso aí a gente vê eu acho que é um dos caminhos. Exatamente. Na realidade. A gente está chegando em 50 toneladas coletadas de resíduos sólidos. Sim. Na nossa força, no nosso braço, mas imagina se tivesse apoio político, tivesse leis para isso aqui, lomães, né? E a gente estaria muito mais na frente, né? Então eu concordo plenamente com a tua fala. Eu falo de preocupação porque eu vejo pessoas normalizando o calor, as queimadas, o desmatamento aqui em Manaus. Eu já desse até falei, se Manaus vai ficar como São Paulo, só prédio, só apartamento, os apartamentos desse tamanho sendo vendidos para 300, 400 mil. E vendido para quem? Porque não estou querendo dizer que nós não tenha, sabe, como posso dizer, recursos para comprar um apartamento. Mas os preços são uns absurdos. E sempre é feito em áreas, sabe, realizando um grande desmatamento. E não é só questão de derrubar árvores. A área do Tarumã ali vai deixar de ser verde para virar uma e nós selva temos de pedra. Igarapé lá. Nós temos Igarapé. Da água branca. Exatamente, da água branca lá. Então, assim, eu vejo as pessoas normalizando. Isso é normal, essa temperatura, esse calor. Pra que árvore? Ainda tem gente, meu Deus. Ainda tem gente em 2025 falando que não existe aquecimento global. 2025. Mas sabe por quê, Tom? Porque, como eu falei ainda há pouco, porque querendo ou não, tem pessoas, organizações que acabam alterando dados. Por isso que eu falei que isso era perigoso. As pessoas, por isso que eu também falo aqui, as pessoas estão levando a questão das mudanças climáticas a pagode. Essa COP30, todos querem estar lá. E já desse, eu até perguntei para um grupo de jovens, vocês querem fazer o que lá na COP30? Você sabe o que é a COP? Como é estar lá dentro? Participar das negociações? Saber o que está sendo conversado ali? O que vão decidir? Quem são as pessoas? Por exemplo, a Vale, algumas empresas de mineração de garimpo, por que elas vão fazer num espaço como este? Mas elas têm a oportunidade para estar ali, mostrando projetos ambientais, projetos sociais. Olha aqui que coisa linda esse artesanato. Mas um território teve a sua água poluída. Um povo foi retirado de um território. Que muda a linguística, muda a dança, muda um canto, muda uma história. Muda o ecossistema. Muda tudo, exatamente, muda tudo. Então, assim, não sei o que nos espera nos próximos meses, mas se o povo não se despertar, a nossa luta... Eu já cheguei a pensar nesse dia enquanto estou escrevendo meu livro. Será que todos esses anos a minha luta foi em vão? A tua luta é em vão? Enquanto temos levando isso a pagode? E querendo ou não, Tom, o nosso trabalho sério, feito com dedicação, com seriedade, eles acabam se beneficiando. Infelizmente, a gente não tem como evitar. E quem sai prejudicado somos eu e vocês. Com certeza. Quem não tá com a caneta na mão, quem não tem... O poder da caneta é muito... O poder da caneta muito faz forte, um diferencial, né? Quem não tem a caneta na mão, quem não tem uma câmera para falar, quem não tem, no caso, sei lá, uma emissora de TV. Então a gente fica refém desse conchavo, né? A gente fica refém das decisões deles, e a gente aqui embaixo vai lutando, vai resistindo e vai buscando realmente transformar e manter o que a gente tem. Realmente é uma luta surreal. É uma luta surreal. Então, assim, vamos ver o que vai ser nos próximos meses.
como é que vai ser a questão da queimada, se vão deixar, não, se tá normal, ou se a mídia também vai ficar em silêncio, né? Porque tudo quando se trata do norte, também a mídia fica em silêncio, né? Não, só pode mostrar se tiver morte. Sabe, eu acho que é fetiche por morte, só pode. E depende da morte que é controlado. Porque Exatamente. se a gente fosse abrir até fatos políticos aqui, quando foi falar sobre a questão das ONGs que falam da Amazônia, existem, por exemplo, a queimada na Amazônia que foi tratada de um modo anos atrás e foi tratada de um modo diferente agora. Sim. Quer dizer, dependendo de quem está no poder, vale mais a pena falar e defender a Amazônia da queimada. A queimada é diferente, o fogo arde diferente, sim, o fogo destrói diferente. Então, é aquela questão da discussão política que realmente não tem que ter lado. Porque enquanto lá estão brigando a direita e a esquerda, aqui embaixo está indo no centro da gente. Né? É a gente que está tomando no centro. É a gente que está se prejudicando, é a fumaça que não pede licença, vai entrando pelas casas, isso, as queimadas que vão avançando, destruindo a fauna, a flora, e a gente sente o impacto. Então, a pessoa, eu falo isso para você, sim, tem um momento de discutir as suas ideias de esquerda, tem um momento de discutir as suas ideias de direita, mas tem um momento de você olhar para a sua realidade e ver que também o que você faz aqui vai ter um impacto direto na sua vida. Tem as decisões deles, que a gente aqui embaixo defende muitas vezes fervorosamente e que muitos deles nem olham para a gente. Então a gente tem que saber fazer essa divisão da esquerda, da direita e do eu coletivo, o eu do meu bairro, o eu da minha casa, o eu da minha cidade, para a gente poder realmente, de fato, ir construindo a transformação. E quando tu falou que a gente depende da questão política, eu queria só fazer um adendo e mais uma vez reforçando, é questão da educação básica. Isso. A gente fala isso no programa. O caboclo chato, né? A gente fala política e educação básica, política e educação básica. E você sabia que eu estou fazendo uma formação pelo Politize sobre política? Inclusive, amanhã você está dando uma oficina, né, para algum grupo de jovens para falar de política e democracia. E assim, até eu estou, sabe, adquirindo uns conhecimentos assim, sobre a questão política que fico, uau, eu não sabia. Porque é isso, a gente todo dia está aprendendo algo novo. É política e democracia, é o tema que tu vai abordar? É isso, amanhã. Foi, se não me engano, mês passado, perdão, eu tenho uma oficina sobre... Vou ter que tomar água. Tá, enquanto tu toma tua água, eu vou te fazer uma sugestão. Já que eu percebi que tu gosta de trabalhar os temas que são espinhosos e trazer uma certa... fazer com que as pessoas possam pensar um pouco mais, né? Tu poderia tratar política, democracia e demagogia. Acho que daria uma apimentada num debate, numa palestra, numa roda de conversa que seria interessante. É doido, acrescentando demagogia, vai embora, vai acabar daqui a 2 meses. Isso, e tome água. E mês passado eu dei uma oficina sobre comunicação não violenta. E falar de política de uma forma que as pessoas, sabe, venham expor ali sua opinião. Às vezes, tem umas pessoas também que não têm muito conhecimento e tá tudo bem, né? Então, assim, algumas delas, às vezes, vêm até com agressividade. Como, naquele momento, reagir, como conversar, como falar, né? Olha, poxa, infelizmente está acabando o nosso horário aqui. O seu Gilberto mandou belo papo, né? Tá gostando da nossa conversa. Abraço aí, seu Gilberto. Um abraço aí, seu Gilberto. Queremos o senhor de volta aqui. Em breve. O Diabo Verde, lá da Redenção. O Diabo Verde. E, poxa, eu quero muito que tu faça tua ONG, eu vou poder te ajudar em breve. Sim. E eu queria que tu desse tuas considerações finais aí, falasse aí para quem tá assistindo a gente, o que tu pensa, o que tu acha, o que tu quer fazer. E passou tão rápido, né? Passou, eu olhei agora, meu Deus, já. Já tão rápido, né? Rápido. E tu ainda tava nervosa, pensando, meu Deus, como é que vai ser? Fala pro pessoal. Uma coisinha aqui para vocês. Há um tempo atrás, eu sempre achei muito bonito um espaço como esse, né? De podcast, pessoas conversando e tudo, diversos temas. E eu sou muito assim de como posso dizer... A minha mãe usa a palavra profetizar, né? Eu uso outra palavra que me passou agora da mente. Tu bora usar a palavra da mãe, que é sempre melhor. Exatamente. Então eu olhei e falei, poxa, eu queria tanto um dia participar de um podcast, ter a oportunidade, sabe, de falar, realmente dialogar. E eu fiquei, quem sabe, né? Esse ano não veio um convite, então pra mim... Então como o Tom entrou em contato comigo, e como eu já falei aqui, né? Tirei um período pra descansar, e eu fiquei...
será que eu aceito? Será que eu vou? Não, eu vou falar sim pro meu amigo, porque ele esteve comigo no mutirão de limpeza, então eu já tinha me lançado os convites, não foi possível, então não, eu vou aceitar e já fui conversando com ele, então hoje estar aqui, eu estou muito feliz, tá? Muito obrigada, Gui, pelo convite, pela oportunidade. E aconteceu, né, o que o meu coração pediu, né, o universo, né, tu ouviu, então, né, não, é algo bom, então vai, né, você não quer? Deu certo, foi Deu muito certo. bom, bate-papo muito legal. Olha para aquela câmera, fala pro pessoal te seguir na rede social e deixa uma mensagem para todo mundo aí. Então vamos lá. O meu Instagram é @eumaiaalves, tá? Você pode ir lá estar me seguindo, me acompanhando um pouco aí na minha jornada de estudo, de trabalho, de ativismo. E a mensagem que eu deixo hoje para você que está aqui nos ouvindo é: não deixe de acompanhar o Parada Ambiental e o podcast Perfeito. toda terça-feira, neste horário às 19 horas. Mas eu também quero dizer para você que, independente de qualquer situação, você pode se levantar e cuidar de vidas, cuidar do meio ambiente. Você também pode ser um defensor, né? Você pode também ser um ativista, uma liderança. E então se levante, né, com potência, se levante com essa chama, com esse chamado e faça a diferença na vida de outras pessoas. E reflito este ano bastante, porque ano que vem é eleições e precisamos mudar a história do nosso país. É isso que eu deixo para vocês. É isso. Pessoal, só lembrando que semana passada nós lançamos aí o Prêmio Parada Ambiental, que nós vamos homenagear e premiar pessoas aí que trabalham no ecossistema do meio ambiente, né? A Maiara é uma forte candidata a ganhar aí uma ou mais categorias, né? Você 24 categorias, né? Quem sabe tu não possa ganhar mais, né? Lança aí teu fã-clube aí para votar em ti, para ti para final, e quem sabe tu ser premiado, né? E todo mundo que está assistindo também pode concorrer, desde que tenha um trabalho no meio ambiente aí, pode ter começado esse ano, né? Você vai poder concorrer. E pessoal, você gosta do nosso trabalho, do Parada Cast, da Parada Ambiental, você gosta daquilo que a gente faz, você quer nos ajudar, não sabe como? Só mandar aí, fazer um pix solidário pra gente, paradaambiental@gmail.com, e você pode mandar aí o valor que você quiser, paradaambiental@gmail.com. Repete. O Lucas faz melhor. paradaambiental@gmail.com. Você pode mandar o valor que você quiser para você nos ajudar a manter esse trabalho que não é de graça, dá muito trabalho, mas nós fazemos com amor e nós queremos aí alcançar vidas, queremos aí alcançar não só vidas humanas, né, mas salvar vidas marinhas, sim, vidas que estão no igarapé, vidas que estão nos rios, salvar a fauna, a flora, né, através da coleta de resíduos sólidos e mandando de forma consciente para a reciclagem. E uma outra coisa, como nós estamos falando sobre a Amazônia Legal, região norte, eu gosto de rock, né, eu sou roqueiro, e tem uma banda lá de Tocantins, que é uma banda chamada Vocifer, que eles estão no segundo álbum, e eles cantam metal pesado, mas somente sobre a cultura amazônica, sobre as suas lendas, sobre tudo que é amazônico, né? Então é muito legal, ouçam aí, procurem aí no Spotify, Vocifer, e sejam felizes ouvindo esse metal, essa música tão legal que me faz cantar todos os dias. Foi uma declaração muito bom. Aquele recadinho agora. Tem mais alguma coisa para falar? Não, é com você. Pode encerrar. Então, vou encerrar. A mensagem de hoje, lembrando aqui do que a Mai falou, sobre a dedicação, falando sobre você estar com a sua atenção voltada para algo que tira a atenção de você. Eu quero trazer 3 frases do Marco Aurélio, que foi um grande imperador romano. Ele tinha os seus escritos, que ele é como se fosse o seu diário, que ele escrevia o que acontecia durante o dia, pensava nas suas ações e buscava a resposta para melhorar aquilo que ele já tinha feito durante o dia, né, para uma próxima ação. Uma das frases é: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Você que hoje está com muita ansiedade, você que está pensando muito no que vai acontecer,
Independente do que você vai fazer, meu amigo, minha amiga, o dia vai amanhecer, o sol vai chegar. Então acalme o seu coração, pense bem no seu agora. O amanhã, o depois de amanhã vai chegar. Isso independe da sua vontade. Por isso que essa segunda frase é importante, que você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. O que A ou B faz pode influenciar, sim, em como você se sente, mas não determina o que você é. Você tem a sua essência, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa de luz. Olhe para o espelho e veja quão grande você é. Você, menino, menina, um homem, já mulher, um idoso que já contribuiu muito para a sociedade. Todos nós temos o nosso valor. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: não há nada que o impeça de fazer o que deve ser feito. Portanto, finalizo esse programa de hoje com essas 3 frases do Marco Aurélio e te convidando para conhecer o Parada Ambiental, falar do Parada Cast, conhecer a Parada Ambiental no nosso Instagram, @Parada Ambiental, fazendo aquele pix solidário, paradaambiental@gmail.com. Quero deixar também o meu Instagram, Felipe Dionísio Ramos. Parada Ambiental, Parada Cast, vem fazer parte dessa parada. Garantido campeão. Pra cima.